Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa é sobre essa batalha de preços da Monjaro com a tirzepatida do Paraguai. Eu fiz aqui cálculos que me surgiu uma pulga assim atrás da orelha de quanto que eu estou pagando por semana nessa medicação. E aí eu acho que você também vai se interessar. Então vamos conversar sobre isso, diferença de preço semana a semana, do protocolo que é indicado pela Lilly, quanto custa a dose, para quanto tempo, quanto vai durar o seu tratamento se você for para o Paraguai comprar 3 caixas. Tudo isso a gente vai conversar e vai responder hoje aqui juntos. Vem comigo. Eu sou a Gi Betim, sou jornalista, comunicóloga, e se você já vem comigo há semanas aqui no canal, muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo mais uma vez. E se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, que bom que você chegou. Já quero você por aqui mais vezes. Se inscreve, começa a participar com a gente das lives, do nosso mural de comunidade. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Toda semana eu trago um giro de notícias, eu vou prestando atenção em tudo que está acontecendo, nas dúvidas de vocês e vou produzindo conteúdo para que a gente se torne a maior comunidade de emagrecedores aqui, maior comunidade de pessoas com vidas transformadas com os análogos de GLP-1. Eu foco bastante na tirzepatida do Paraguai, que é a medicação que eu estou tomando já há alguns meses, tá? Mas eu comecei meu tratamento com Monjaro, já estou caminhando para o 9º mês de tratamento. Fiz 5 meses com a Monjaro mesmo, e aí depois eu fui para a tirzepatida do Paraguai, usei Tirzec por 3 meses e agora eu estou usando a Tirzedral. Aliás, daqui a alguns dias já vai ter também um review aí dessas primeiras 2 semanas, primeira quinzena de Tirzedral, mas vou antecipar para você que está aqui comigo hoje que tô muito feliz, estou gostando da Tirzedral, tá? Tem sido muito bom esses primeiras 2 semanas. Vamos conversar então sobre números? Como que surgiu a ideia desse vídeo, tá? Eu postei alguma coisa no meu Instagram sobre a questão da semaglutida, né, e de que já tem laboratórios falando que com a quebra da patente, que se eu não me engano está acontecendo hoje é o último dia da patente, então eu imagino que a partir de segunda-feira a gente já pode esperar aí algumas novidades da Anvisa. Eu acho que vai ser tão rápido assim, a Anvisa não é assim o órgão mais veloz que nós temos no Brasil, mas a gente já pode esperar nas próximas semanas a liberação de outros laboratórios para produção. Tem já pedidos, se eu não me engano, eu tinha visto 13 pedidos diferentes para elaboração não é Ozempic, né, mas é da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e da Wegovy, né, por laboratórios brasileiros. Também está chegando a semaglutida em cápsulas, né, e tem muita coisa por vir. O laboratório da, da, da Ozempic, né, da Wegovy, que é o Novo Nordisk, ele, inclusive, na Europa está finalizando um estudo lá, ele pediu para poder aumentar bastante as doses, né, porque a dose máxima aprovada aqui é da Wegovy, que é 2,4 mg, e ele tem resultados excelentes, tem obtido excelentes resultados, tão bons quanto a tirzepatida, com esse aumento da dose que ele está nesse teste europeu, tá? Então a gente vai ver a semaglutida vindo em diferentes dosagens, com muita coisa acontecendo nos próximos meses aqui no Brasil. E isso faz com que os valores mudem muito. Então, tratamento com o Ozempic gira em torno de 900 por mês, com a Wegovy um pouco mais, porque a dose é um pouco maior, mas os laboratórios, já teve laboratórios pronunciando, falando que os comprimidos podem chegar em torno de R$ 30. Você imagina você poder fazer um tratamento dessa magnitude, né? Como a gente está vendo as melhorias da semaglutida e da tirzepatida, por R$ 30 por semana. E aí eu fiquei pensando assim, é muito baixo, né? É excelente, vai por R$ 30 por mês, na verdade, vai tornar o tratamento extremamente acessível para muita gente, para muita gente. E uma pessoa me perguntou no inbox se, com essa mudança de preço, se eu pretendo migrar para semaglutida, porque vai ficar muito mais acessível a semaglutida do que a tirzepatida.
Eu, de cara, eu respondi que não, que por enquanto faz sentido para mim continuar tomando a tirzepatida do Paraguai pela diferença de preço e tal, mas me acendeu essa luz. Quanto exatamente eu estou pagando nesse tratamento por semana? Quanto custa a dose por semana para quem toma 2,5, para quem toma 5, para quem toma 7,5, né? Quantas doses? Porque até surgiram, essa pergunta veio numa das caixinhas essa semana, de estou tomando 2,5, para quanto tempo uma caixa da tirzepatida vai me dar? Porque é difícil, a gente não tem esse conhecimento, é difícil para a gente entender o que 60 miligramas significa, né, em tratamento. Ah, você toma dose de 15, tá, mas não é tão fácil da gente entender como fracionar, enfim, não é uma coisa que a gente que está no nosso dia a dia. Só realmente quando você começa a usar e começa a entender um pouco mais, e aí você vai progredindo com essa dose, que na prática que você vai aprendendo, porque a gente não para pensar sobre isso, né? Então, eu fiz aqui. Vocês sabem que do meu jeito, meu forte, obviamente, fica muito claro que não é planilha, mas eu uso planilha para quê? Para me ajudar a organizar os pensamentos. Então, é aqui que nós vamos organizando os pensamentos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fui fazendo essa diferença, tá? Então, eu comecei indo buscar na internet mesmo valores da Monjaro por dose, né? Quanto que custa a injeção, a caixa com 4 doses de 2,5? Quanto que custa de 5, de 7,5 e assim por diante? Que agora nós temos, inclusive, até a de 15, o que barateou muito, porque quem precisava subir a dose de 12,5, por exemplo, ela tinha que comprar uma caixa de 10 e uma caixa de 2,5. E aí o preço, né, assim, o tratamento estava em R$ 4.500 por mês, né? Então, quantas pessoas conseguem pagar R$ 4.500 por mês num tratamento, gente? É uma coisa absurda, né? E aí, com a chegada dessas novas doses, isso também baixou um pouco, mas também ainda assim, tá? De 15 a R$ 3.500, né? Não é 4, não é quanto que daria? 5 de tralalá, mas é R$ 3.500. E aí eu fui fazendo essa conta também com a tirzepatida do Paraguai. Então vamos ver isso juntos, tá? Deixa eu colocar aqui na tela pra gente e vou botar meu óculos. Eu não sei você, a sua visão continua a mesma pós-tirzepatida, pós-Monjaro? Gente, com a semaglutida eu já tinha percebido um embaçamento na visão, e com a Monjaro não foi diferente, com a tirzepatida do Paraguai também não foi diferente. Não dá mais, não consigo mais ler sem óculos, gente, que tristeza. Por que tristeza? Porque às vezes você não tá com óculos na mão, né, e aí não enxerga, porque a gente se adapta mais. E é só para perto, tá? Para longe continua enxergando, que é uma belezinha. Então vamos lá, vamos juntos aqui. Como que eu fiz essa conta? Eu coloquei a dose da tirzepatida e quanto custa a caixa no Paraguai e quanto custa a caixa de Monjaro, tá? Ah, Gima, não é isso que eu pago, eu comprei a TG aqui do meu vizinho que tá vendendo e eu paguei R$ 1.600. Sim, gente. Óbvio que você não vai pagar o preço que você paga no Paraguai. Eu até vi uma pessoa falando assim: você mora em cima da farmácia? Porque se você não morar em cima da farmácia, você vai ter que se deslocar até a farmácia, e isso já gera custo. Eu achei ótimo, porque é verdade, né? Porque gera custo. Então, você imagina que, é, eu não sei como que é feito exatamente esse transporte, mas assim, você imagina que tem uma pessoa que vai atravessar a ponte com essa medicação, correndo o risco de ser preso, de ter a medicação apreendida. Então tem um custo que vai na farmácia comprar, que vai atravessar a ponte, e aí depois você tem uma logística para chegar até o seu vizinho que está vendendo, né? E o seu vizinho também tem uma logística e tem um risco, o custo do risco. Porque se ele tem a medicação apreendida, ele responde por isso. Então, não vai te cobrar R$ 50 a mais do que ele paga no Paraguai, né? Então, tem todo o trâmite aí, uma cadeia de pessoas envolvidas se arriscando e investindo para essa medicação chegar em você. Então, qual é o melhor custo-benefício? Vai buscar. Mas faz sentido? Vamos ver isso juntos. Então, vamos lá. Quanto que custa a caixa no Paraguai? Eu coloquei aqui mais ou menos R$ 522. Fiz uma conta até meio errada, porque eu peguei o valor do dólar aqui no Brasil e a cotação do dólar no Paraguai muda da cotação do dólar no Brasil.
Mas para a gente ter uma ideia ali, uma média de preço de $100, tá? Já custa muito mais barato que isso. Eu, por exemplo, fui há 20 dias atrás, eu paguei R$ 470 na minha Tirzedral. E lá eu vi Gluconex sendo vendida a R$ 510. Mas, como depende da demanda, depende de uma série de coisas, eu joguei R$ 522. Porque eu vi gente vendendo mais caro, eu vi gente que falou que pagou em 530 e a maioria paga um pouco mais barato. Então vamos deixar aí nesses R$ 522, que é uma média boa, uma média de $100 na cotação Brasil, para a gente ter essa ideia, tá? Cotação de ontem. Quando eu fiz esses cálculos, hoje dia, tô gravando esse vídeo sexta-feira, dia 20 de março. E a cotação da Monjaro também, busca que eu fiz ontem online para compra em farmácias, tá? Olhei, acho que Droga Raia, Drogazil, peguei também uma média de preço. Então, se a gente vai começar tomando 2,5, né? E quanto que uma caixa no Paraguai vai. Eu consigo dividir isso em fracionar uma caixa de 60 mg em quantas doses de 2,5? Você consegue em 24 doses. Você fraciona em 24 doses. Muita gente vai subir a dose antes disso. A maioria das pessoas não ficam na dose mínima, mas tem muita gente que está se dando muito bem com a dose mínima e está ótimo. Ela está tendo alguma redução de peso, está tendo melhoria de doenças metabólicas, está tendo melhoria nos indicadores. Eu estava pré-diabético muitas vezes, então é isso. A gente tem que lembrar que a tirzepatida não é só para o emagrecimento, ela traz uma série de benefícios para a gente. Então, se você vai fracionar em 2,5, uma caixa vai durar 24 semanas. 24 semanas, tá? Se você vai aumentar a sua dose, e eu fiz um cálculo depois aqui que eu vou mostrar para vocês, aumentando, que é o protocolo Lilly que vocês estão vendo aí, eu vou explicar ele já já, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Se você está tomando 2,5, a sua dose de Monjaro custa R$ 352,50 por semana. E se você for comprar a tirzepatida do Paraguai e fracionar desse jeito em 2,5? R$ 21,75. R$ 21,75 por semana vai custar. Só de medicação, tá? Tô falando de viagem, não tô falando de nada disso. Tô falando só da medicação, custo só da medicação. Ah, mas eu tomando 5, Gi. Tá, então você paga 1.760 na caixa de Monjaro, ou você vai pagar os mesmos R$ 522 na caixa de tirzepatida no Paraguai, e a sua dose de Monjaro custa 440, ou a sua dose de Monjaro custa 43, de tirzepatida custa 43,50. Vocês têm noção que é 10 vezes o valor? 10 vezes, gente, não é o dobro, não é o triplo, são 10 vezes o valor da dose. Ah, subiu para 7,5. A caixa de Monjaro custa R$ 2.300. A sua dose por semana custa 575. A caixa de tirzepatida continua custando os mesmos R$ 522. E se você está tomando 7,5, então cada caixa vai durar 8 doses, 8 semanas de tratamento. Cada caixa dura 2 meses de tratamento. Sendo assim, a sua dose de 7,5 custa R$ 65,25, contra 575 da Monjaro. Vocês vão vendo que, à medida que as doses vão ficando maiores, a Monjaro custa menos, relativamente, né? Assim, ela custa, na diferença, que a gente começou aqui com uma diferença absurda, né? Acho que 15 vezes o valor da dose. Né? A dose da Monjaro é 15 vezes mais cara que a tirzepatida do Paraguai. Essa diferença vai diminuindo, mas ela ainda fica gigantesca. Ela continua muito grande até o final dessa planilha. Porque olha aqui, 575 contra 65,20. Ah, eu tomo 10 mg na Monjaro hoje. Então você paga R$ 2.700 na caixa, R$ 675 a dose semanal, contra R$ 522 na caixa da tirzepatida paraguaia, R$ 87 na dose semanal. R$ 87. Ah, tomo 12,5. Vamos lá, 12,5, a caixa custa R$ 3.200 de Monjaro. Ah, da tirzepatida do Paraguai, a mesma coisa, 522. A diferença é que
Aqui, com cada dose custa R$ 666 para mim, porque nessa caixa vem 4 doses de Monjaro. E na caixa da tirzepatide do Paraguai, eu vou conseguir fazer 4,8 doses, tá? Então ela não dá 5, mas dá quase 5. E aí ela custa então R$ 108,75 por semana de tratamento. Subiu para 15 a caixa de Monjaro no Brasil, 3.460, R$ 865 por semana. Gente, vocês desculpem que eu tô bem confusa hoje. Minha cabeça tá meio doidinha. Depois eu explico por quê. Então, por semana, R$ 865 de tratamento de Monjaro contra a tirzepatida do Paraguai, que no pior caso, assim, né, que é você tomando 15 miligramas, a caixa vai dar para 4 semanas também, tá? A caixa tem o suficiente para 4 doses de 15 miligramas. Então, 4 semanas, o custo dela vai em R$ 130. Então, na pior das hipóteses, Monjaro contra a tirzepatida do Paraguai, a diferença é de R$ 865 por semana contra R$ 130 da tirzepatida do Paraguai, tá? E aí você vai me falar, mas tem outros custos envolvidos, não é só isso. Como é que eu vou para o Paraguai? Como é que eu vou fazer essa ida para lá? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião. E aí eu fiz uma média de preço que mais ou menos custa em torno de 2K por pessoa por viagem. Pode custar muito mais ou pode custar muito menos. Por quê? Se você mora a 150 quilômetros de Ciudad del Este, ou de Salto do Guairá, ou de Pedro Juan Cabaleiro, que são cidades vizinhas com o Brasil, que fazem fronteira com o Brasil, você mora perto de uma cidade dessas, você vai pegar o carro e vai para lá, em 1 hora você está lá, atravessa, você vai gastar pouquíssimo de combustível, enfim, o seu custo é muito menor, né? Você faz um bate-volta, às vezes você consegue fazer um bate-volta mesmo morando a 5 horas de distância, 6 horas de distância, encarar, se tiver bom de volante aí, sai de casa cedinho, quando é à noite você está de volta, vai lá, compra, volta, à noite você está de volta em casa, não tem custo de hotel, enfim. Às vezes mesmo de ônibus, vai de ônibus numa distância dessa. Então, tem variação, óbvio, mas eu fiz uma média. Como que eu calculei essa média? Pelas minhas 2 viagens, uma eu fiz uma bate e volta, na outra eu fiquei por lá, paguei hotel. Pelo que eu tenho conversado com o público ontem, a Josiane, por exemplo, ontem à noite, ela me mandou prints. A Josiane é uma inscrita aqui do canal, que uma querida que participa aqui sempre das lives e tudo, tá lá comigo no Instagram, vai compartilhando comigo as experiências dela. E Josi me passou, ela mandou foto do caderno dela com tudo anotado. Ela e o esposo alugaram um carro, para não ir com o carro deles, alugaram um carro, pagaram combustível, pedágio, aluguel do carro, foram comprar, voltaram de Goiânia até Foz do Iguaçu, até Cidade do Leste. É isso ou será que ela foi para Salto do Guairá? E agora? Não tenho certeza. Josiane, se você estiver assistindo, comenta aí depois para a gente saber, tá? Enfim, mas ela foi e atravessou a fronteira. A distância de Salto do Guairá com Cidade do Leste não é muito diferente também a partir de Goiânia. Dá uma diferença ali de alguns quilômetros, acho que 1 hora de estrada, tá? Mas tanto para um quanto para outro, o custo em si não vai mudar tanto. E ela fez uma conta lá também que dá 2.000 e pouquinho, acho que não chegou a 2.300 por pessoa, tá? Isso com carro alugado. Se o carro fosse dela mesmo, ficaria ainda mais barato. Então, é mais ou menos isso, tá? Dá pra gente fazer um cálculo baseado em mais ou menos R$ 2.000 para viagem, né? Ah, mas eu quero ficar num hotel de luxo e eu vou comer na melhor churrascaria de Foz. Óbvio, né, gente? Aí não é uma viagem de compra, aí você está fazendo uma viagem já mais turística, e os custos são outros. Mas com o objetivo de buscar medicação para baratear o seu tratamento, tem opções baratas, tem opções mais em conta, tá? Então, vamos ver por que eu fiz essa conta com esse protocolo Lilly. Deixa eu te lembrar como que é esse protocolo Lilly.
O protocolo Lilly é o protocolo que ela orienta a ser feito e que é o protocolo do estudo que a Eli Lilly fez. Então, nesse protocolo, a pessoa começa tomando 2,5 e ele toma 4 semanas de 2,5. Aí ele sobe para 5 e vai tomar 4 semanas de 5. Aí ele sobe para 7,5, vai tomar 4 semanas de 7,5. 10, 12,5, assim por diante, até ela atingir 15. Quando ela chega no 15, ela vai manter no estudo, se eu não me engano, são 62 semanas, mas ela mantém por mais de um ano esse tratamento, né? Ela vai seguindo no 15 até ela atingir o peso. E segue no 15 até atingir o peso alvo, e depois disso começa então o desmame, né? O protocolo de saída da medicação, que vai variar de pessoa para pessoa, que o médico vai te acompanhar, vai te orientar, enfim. Tem formas de fazer isso. E nesse protocolo, Lili, eu fiz. Como que eu cheguei nessa conta aqui? Eu fiz assim: se eu vou ao Paraguai, eu vou trazer 3 caixas, correto? Que é o máximo que eu posso trazer dentro da lei, sem correr nenhum risco, sem me expor, sem cometer nenhum tipo de crime ou contravenção que seja. Então, se eu vou trazer 3 caixas de tirzepatida, 3 caixas de tirzepatida tem 60 mg cada uma, são 180 mg, eu dividi isso fazendo o protocolo Lilly. Então, como se você fosse começar seguindo o protocolo Lilly para a gente ter uma ideia e comparar protocolo Lilly, Monjaro versus protocolo Lilly, só feito com tirzepatida do Paraguai. Deu para entender, né? Então, como que isso funciona? Com esses 180 mg que eu vou comprar, ou seja, 3 caixas de 60 mg de tirzepatida do Paraguai, eu consigo tomar ele por 22 semanas. Então, ele dá uma quebradinha, ele não consegue. 6 meses ele precisaria de 24 semanas, tá? Então, vai dar 5,2, né? 5 meses e meio de tratamento. Então, 5 meses e meio de tratamento, no primeiro mês eu vou tomar 2,5, no segundo mês 5, no terceiro mês 7,5, 10, 12,5, e aí a gente já vai estar tomando 15. Estou levantando essa hipótese da gente estar seguindo o protocolo Lilly certinho com a tirzepatida do Paraguai. Tá? Então, 3 caixas eu começo o tratamento e chego aos 15 mg seguindo o protocolo Lilly. Dessa forma, quanto isso custa se eu for na farmácia comprar Monjaro com a caixa de 2,5, de 5, tal, tal, tal? Custa R$ 13.100 de tratamento. 5 meses e meio de tratamento. R$ 13.100. Nesse custo de Monjaro, a dose semanal, se eu for fazer a média, né? Ela varia, como vocês viram anterior, mas se eu for fazer a média desses meses, a dose semanal vai me custar R$ 595. Já no protocolo Lilly, mais com a tirzepatida do Paraguai, eu vou lá, vou comprar 3 caixas e eu vou gastar R$ 1.566. Fazendo a média da medicação, a média por semana desse tratamento de 5 meses e meio, 71,18 por semana. Sério, se você for começar fazendo o protocolo que a Lilly orienta, se seu médico vai trabalhar com você fazendo o protocolo que a Lilly orienta, essa é a diferença de preço de Monjaro para a tirzepatida do Paraguai. Ah, mas não está considerando a viagem. Vamos somar aqui a viagem? Se eu somar esses 2.000 por semana, custa R$ 162. Então, mesmo se você pagar R$ 2.000 para ir buscar sua tirzepatida, lembrando que pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos, ainda assim você tem uma média de preço de R$ 162 por semana contra R$ 595 por semana. O que você me diz? Faz sentido para você? Será que é mais fácil você se organizar para juntar R$ 3.600 para ir ao Paraguai e comprar as 3 caixas de medicação, ou você ter R$ 13.100 para ir no Paraguai ou para ir na farmácia comprar Monjaro? Entende a diferença de preço? Por que que é muito mais acessível? Por que que eu estou aqui na internet gravando vídeo 3 vezes por semana para o YouTube, fora a quantidade de coisa que eu faço lá no Instagram, para falar para vocês, para ensinar para vocês como ir para o Paraguai? Vocês entendem a diferença de preço? Como é muito mais acessível.
E aí tem muito médico que não quer, não confia nos laboratórios paraguaios, que eu particularmente acho um exagero, né? Óbvio que a gente tem que tomar todos os cuidados, óbvio. Eu já falei disso aqui em outros momentos. Eu entendo o cuidado médico, não estou falando, não sou contra os médicos, não, muito pelo contrário, faço acompanhamento com duas, com duas. E agora eu vou entrar com nutricionista também. Então, não sou contra, você tem que fazer o tratamento com acompanhamento médico, mas tem muitos médicos que ainda não vão te receitar tirzepatida, porque eles têm preconceito com o que vem do Paraguai, eles não foram estudar a fundo, eles foram para um congresso onde a Lili mostrou o estudo e elencou lá N porquês de você fazer tratamento só com a Lili. Eles não foram entender o porquê, quem são os laboratórios do Paraguai, não querem entender que você está indo comprar numa farmácia, uma farmácia que é realmente legalizada, correta, que faz um trabalho real, né, responsável, e você está indo comprar sua medicação e voltando para casa com a medicação geladinha, bonitinha, tudo certinho, que com orientação você vai conseguir dar conta de fracionar corretamente, entende? Então, é, é curioso, não é? Como ainda temos muito para evoluir com relação a essa conversa? Temos, mas vamos evoluir, tá? Juntos a gente vai evoluir mais rápido. Então, respondendo às muitas dúvidas, quantas doses cada caixa vai dar? Então, se você for manter no seu tratamento a 2,5, são 24 doses. 24 doses, tá? Se você for, aí você fala assim, Gi, mas eu quero tomar aqui com o meu marido e nós vamos buscar a medicação e aí isso vai ficar, abre uma caixinha, vai uma ampola e vai fracionando para os dois, você já sabe aqui, você vai conseguir fazer essa dose aqui de quanto vocês vão, em quanto tempo vocês vão progredindo, quanto que você vai conseguir mudar, quanto que esse tempo essa medicação vai durar, tá? Então, tá tomando 2,5, são 24 doses. Tá tomando 5, cada caixa vai dar para 12 doses, ou seja, cada caixa de tirzepatida do Paraguai, você consegue tomar por 3 meses de 5 miligramas, né? Então, se você vai manter em 5 miligramas e vai trazer 3 caixas, você vai ter medicação para 9 meses de tratamento, gente. Olha que maravilha, por R$ 1.500. Que maravilha, né? Ah, tá tomando 7,5 já. Então, cada caixa vai dar 8 doses, 2 meses. Você está trazendo 3 caixas, você tem 6 meses de tratamento. Ah, tô tomando 10 de cada caixa dá 6 doses, 6 semanas. Então, você tem 18 semanas de tratamento, quase 5 meses de tratamento aqui com 10. 12,5 já é um pouquinho menos, cada caixa dá 4,8. Então, a gente vai ter mais ou menos 14 semanas de tratamento com 3 caixas. E tomando 15, aí já não tem mais jeito. Aí já cada caixa vai durar um mês mesmo, então você vai realmente trazer 3 caixas para 3 meses de tratamento. Mas, comparando a diferença aqui, né, que a gente viu, cada caixa a 3 meses de tratamento, você está fazendo uma economia de R$ 735 por semana, comparando a dose da Monjaro com a tirzepatida do Paraguai, tá? Para facilitar isso, que eu sei que vocês vão querer ver, eu já fiz aqui, ó, esse daqui eu estou soltando hoje nas minhas redes sociais. Eu vou colocar essa imagem na comunidade, tá? Para facilitar. E vou colocar lá no meu Instagram também, vou colocar nos stories, vou colocar no feed, para que você possa salvar isso no seu celular, encaminhar isso para as pessoas que estão na dúvida se vão para o tratamento ou não vão, se faz mesmo diferença, para que ele consiga fazer esse cálculo, para que essa pessoa já consiga ter esse cálculo fácil na mente dela, consiga ver lá quanto que custa a passagem de ônibus ou de avião, e aí ela já vai saber mais ou menos por semana e fazer esse cálculo de quanto que vai custar a viagem para entender se faz sentido ela ir buscar ou não. Óbvio que se você está morando no Acre, em Manaus, a passagem vai custar muito mais cara, né? E aí, então, é importante você ter esse número facilitado para que você faça esse cálculo, né? E ver, não, Gi,
Não vai me custar R$ 3.500, né? Porque eu não vou comprar, não vou pagar 2.000, vou pagar 4.000 de passagem. Tá, mas 4.000 de passagem, mais R$ 1.500, você vai conseguir ver quantas semanas, quantos meses isso vai dar no seu tratamento, e você vai fazer esse comparativo indo buscar no Paraguai versus Monjaro na farmácia, e você vai conseguir ter uma visão melhor se faz sentido para você ou não ir buscar a Tirzepatida lá no Paraguai. Para mim, faz muito sentido, tá? Para mim, faz muito sentido. Eu acredito que eu tô tomando 12,5, né? E hoje a minha caixa já dura 4,8 semanas, então eu tenho 14 semanas de tratamento. Já estou com as passagens compradas, inclusive, para o final de começo de maio. Começo de maio eu vou para lá, tá? Então, já acredito tanto, né, que já tenho passagens compradas novamente para ir buscar a hora que a minha Tirzedral estiver acabando, tá bom? E aí, você acha que fez sentido para você? Comenta aqui, eu quero saber. Faz sentido para você? Você já conseguiu aí de cabeça, enquanto você está acompanhando e no celular calculando quanto que custa a sua viagem, quanto que custa o seu tratamento, qual a diferença, quanto que você vai economizar no tratamento indo buscar no Paraguai? E eu sei que agora vai surgir um monte de dúvidas sobre o que você precisa para ir para o Paraguai. Como que faço? O que eu preciso saber? Como que é a receita? Se eu tenho que declarar ou não tenho que declarar? E isso eu vou responder no próximo vídeo, tá? Então, eu estou organizando aqui um vídeo de tudo que você precisa saber para ir no Paraguai, atualizado março de 2026, e ele vai estar no canal nos próximos dias também. Então, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas se esse vídeo já estiver no ar há alguns dias, tem grande chance do vídeo do Paraguai já estar online também, tá bom? Lembrando sempre que os vídeos saem primeiro para os membros. Os membros têm acesso prioritário aos vídeos, e aí, outras coisas mais que a gente está desenvolvendo. Para os membros também tem acesso ao guia de viagem no Paraguai, onde eu relato tudo, tem todas as informações. Um compilado fácil para salvar no celular, desde link do Google Maps das farmácias, para que ele consiga andar por lá com o link salvo já, até orientação, é tudo clicável para você conseguir ver os locais, as farmácias, como contratar o serviço do táxi, por exemplo, que é o serviço que eu uso lá com o Zeca, tudo, tá tudo organizado, cota, como que funciona a cota, quantos itens eu posso trazer de cada cota, tudo isso está no guia de viagem que está disponível para os membros. Então, se você quiser se tornar um membro agora, você já consegue acessar esse guia de viagem, inclusive com uma aula lá, tem um vídeo específico para os membros, uma aula onde eu leio junto com vocês todo o guia de viagens e vou trazendo outras informações minhas particulares, das minhas experiências para acompanhar vocês, tá bom? Então, custa R$ 7,99 por mês para ser membro. Tenho certeza que o que você vai poupar de tempo para entender, para aprender sobre o Paraguai faz todo sentido. E quero te convidar, Gi, não quero ser membro agora, tá tudo bem. Tem um monte de conteúdo aqui no canal. Dá uma espiadinha que tem resposta para quase todas as perguntas sobre tirzepatida, sobre o Paraguai no canal, tá bom? Antes de você sair, deixa seu like, se inscreve. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas, faz com que o nosso canal continue crescendo e ajudando mais pessoas a economizar, a tornar seu tratamento acessível, a ir buscar com segurança sua medicação. E além disso, se inscreve porque tem mais conteúdo chegando. Agora, na próxima semana, a gente tem já um conteúdo organizado com um nutricionista, com o Dr. Evandro. Vocês vão ver que graça que ele é, que cara inteligente, extremamente dedicado, que ama o que faz e que vai dar muitas orientações aqui pra gente que está fazendo tratamento com a tirzepatida para nos ajudar a ter uma nutrição melhor, uma alimentação melhor, tá bom? Beijo grande para você que ficou comigo até aqui no final. Fico muito feliz que eu posso contar com a sua audiência e você pode contar comigo também, sempre. Beijo, até o próximo vídeo.